Muito boa tarde. Retomamos as grandes entrevistas da Fórum Estudante, depois deste período de férias e agora já em plena semana de reinício das aulas no ensino superior. Eu sou o Rui Marques e hoje vamos até Viseu, onde temos o gosto de acolher o presidente do Instituto Politécnico de Viseu nestas grandes entrevistas. João Luís Money de Sá Paiva é doutorado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Tem o grau de mestre em Engenharia Térmica, atribuído pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e é licenciado em Engenharia Mecânica também pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Atualmente exerce esta função de presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Boa tarde, seja muito bem-vindo. É um gosto contar consigo para esta nossa conversa. Muito obrigado. Nos momentos preparatórios para o arranque desta nossa entrevista, sublinhava que o tratasse pelo seu nome próprio e pelo seu apelido, numa mensagem muito forte da visão que tem do ensino superior para Portugal. João Luís, como é que vê a sua função enquanto docente do ensino superior e que visão tem, a partir desta responsabilidade que tem atualmente no Politécnico de Viseu, como é que olha para esta função e este desafio de serviço à comunidade? Então, boa tarde mais uma vez. Os meus agradecimentos pela oportunidade que dão de trocarmos aqui umas impressões. Respondendo à sua questão, é todo um programa. Como é que eu vejo esta função? Como é que e falou nas duas condições, na condição de professor e na condição de presidente do Politécnico. Eu penso que na condição de professor falaremos provavelmente mais daqui a pouco sobre as questões mais relacionadas com as práticas pedagógicas, com a transmissão de conhecimento, com os ensinos de aprendizagem, e a ficar, neste primeiro momento, respondendo à sua questão sobre as questões de como é que eu vejo o exercício de um cargo destes, ou seja, a direção de uma instituição destas, nomeadamente numa região como esta. Vejo como uma missão no sentido de aproximar a instituição da sua envolvente, do seu meio envolvente. E essa aproximação, ligando àquilo que falávamos há pouco, tem que ter componentes que sejam efetivas, que sejam práticas, que sejam concretas, e depois há toda uma série de componentes que são subliminares relativamente a qualquer discurso e a qualquer posicionamento. E concretizando esta subliminaridade desta questão, aquilo que devemos tentar fazer diminuindo as barreiras é justamente naquilo que são as aproximações, as visões que temos sobre a instituição, procurar que o envolvente, o meio onde estamos inseridos, a região concretamente aqui onde estamos inseridos, olhe com maior confiança, com maior proximidade e com maior familiaridade para aquilo que é uma instituição de ensino superior. Que olhem como um parceiro e não que a olhem como escrevi há dias, como uma torre de marfim, que era uma visão do passado, onde apenas alguns eleitos tinham um lugar e cultivavam essa distância porque havia uma outra percepção daquilo que era o exercício. Havia uma sociedade de classes diferente, havia uma estrutura da sociedade também diferente, o caminho foi feito. Hoje em dia as necessidades são de chamar cada vez mais gente ao conhecimento, cada vez mais pessoas que vejam a possibilidade de aprender mais daquilo que é a sua vida, porque isso as torna, em última instância, mais livres, e essa maior proximidade também passa por questões como, fora do âmbito académico estrito, uma maior familiaridade que, como dizia há pouco, justificava no relacionamento que temos, nomeadamente nestas entrevistas e noutros contactos com a comunicação social, que é uma forma de mediar aquilo que é uma realidade com o seu meio envolvente. Não sei se fui desta... Eu, quando falo nas coisas a primeira vez, consigo ser um bocadinho mais sincero. Esta segunda vez foi um bocadinho mais elaborada, mas espero ter respondido à questão. Uma vez já tínhamos abordado. É muito interessante este seu olhar, que é um olhar desafiante sobre o papel do ensino superior, afastando de algum bafio e de alguma visão desajustada aos nossos tempos. Como é que tem sido para si esta experiência de presidir um Politécnico que está no interior, numa cidade, claro, dinâmica e com um crescimento nos últimos anos significativo na sua vida, na sua dinâmica, mas como é que tem sido para si ser presidente do Politécnico de Viseu? Olha, tem sido muito estimulante, porque eu tinha, antes de exercer o cargo, tinha já uma ideia que isto seria um papel de grande interação, talvez pela dinâmica que foi criada no sentido de aumentar estas ligações tenha sido mais ainda,
e é, acima de tudo, um tributo àqueles que me antecederam. O Politécnico de Viseu está a comemorar 40 anos, uma série de politécnicos no país comemora 70 anos, 40 anos, eles foram criados no final da década de 70, e é um tributo a essa atividade desses pioneiros que lançaram a instituição, porque há toda uma série de ligações, de concretizações da sua atividade ao nível da formação. Temos inclusive um selo relativamente àquilo que são as empresas, as instituições que empregam diplomados de Politécnico, que fazem crer que se não existisse esta instituição, a região não seria como é. Estendendo isto ao resto do país, o país não seria certamente como é. O país é um país já bastante desigual, com problemas graves para serem resolvidos. Infelizmente, não parece haver uma política consistente com resultados, sequer a médio prazo, que nos permitem encarar as coisas de outra maneira, mas, de facto, não existissem estas instituições, cujo trabalho ao longo de 40 anos fez com que fosse possível ter uma instituição dinâmica, capaz de abraçar desafios, capaz de prestar um serviço maior à comunidade, capaz de ser mais relevante para a comunidade, capaz de ser mais relevante também, em particular, nos domínios do emprego, daquilo que é a atividade económica, do apoio à atividade económica que permite criar esse emprego. E, portanto, eu vejo, sobretudo, do meu ponto de vista pessoal, como um tributo que presto a quem, antes de mim, exerceu estas funções. Nesse aspecto muito concreto da inserção do Politécnico na região e na relação com a comunidade, muitas pessoas ainda não percebem, porque não conhecem, a relevância que as instituições de ensino superior, nomeadamente institutos politécnicos, têm na dinamização de algumas regiões do país, particularmente do interior. Dê-nos alguns exemplos do que quer dizer para a região de Viseu esta inserção e esta dinâmica do Politécnico. Como é que, ao fim e ao cabo, Viseu beneficia da presença desta instituição de ensino superior? Disso muitas pessoas não entendem, eu penso que são cada vez menos, e penso que no estado atual podemos estar numa situação em que será difícil encontrar quem não perceba ainda a importância destas instituições para o país, em particular daquilo que são regiões onde estão implantadas. A influência de uma gestão como esta na região de Viseu é superior àquilo que instituições que estão localizadas nos grandes centros têm, pelo simples facto de haver outras instituições, na proporção, obviamente, da população que servem, na proporção também, não esquecendo, da influência que existe em termos políticos para fixar mais capacidade formativa nessas áreas, mas de certeza, estou convencido disso, é nestas zonas do interior onde essa percepção é mais visível. E porquê? Porque, passado o período extensivo de criação de infraestruturas, daquilo que foi conhecido como o cavaquismo, em que seguiu-se o guterrismo, com a tentativa de mudar esse paradigma para um outro tipo de criação de valor, nesse processo, o que aconteceu foi que se percebeu que aquilo que fazia falta era a formação das pessoas. Não era fácil atrair empresas para uma região se nessa região, e diria quase isto por uma ordem igual de valor, com a mesma importância, se as empresas não soubessem que ofereciam aos seus colaboradores ao localizar-se numa região, numa determinada região, se as empresas não soubessem que tinham assistência médica, é um primeiro ponto sempre muito importante, a seguir uma possibilidade de escola para os seus filhos, e depois, do ponto de vista mais corporativo, mais empresarial, se não soubessem que aquela empresa ia poder recrutar pessoas qualificadas para o efeito. Nós temos aqui muito próximo uma empresa que é a PSA, é o grupo Peugeot Citroën, está em Portugal, em Mangualde, a 18 km aqui de Viseu, e eu recordo-me ainda de ter trocado impressões com colegas que lá estavam ali no final justamente dos anos 70, sobre a dificuldade que tinha sido para o engenheiro Sebastião, que foi o primeiro gestor dessa unidade, de recrutar mão de obra naquela região, uma região tipicamente rural, ou seja, onde as pessoas tinham uma formação muito insuficiente, muito reduzida. Em meados da década de 80, houve um grupo francês que veio aqui para a região, que era o grupo Dagar Ibérico, um grupo francês ligado às questões dos isolamentos, e, na altura, eu falando francês, pediram para ir intermediar, e a primeira coisa que me perguntou o senhor Dagar foi o que é que estava nos planos do Politécnico em termos de formação de quadros para que depois pudesse serem recrutados pela sua empresa.
Era o primeiro ano de atividade daqui desta área mais tecnológica, ou seja, só passado 3 anos é que iríamos ter técnicos com o curso formado. O Sr. Dagar esperou 3 anos, passado 3 anos, coisa menos coisa, voltou e instalou a empresa. Isto é um exemplo muito concreto da importância que existe em termos da formação de quadros, de profissionais e de pessoas. Eu não queria apenas limitar a questão ao ponto de vista técnico, porque a formação de ensino superior tem que ter uma componente, obviamente, utilitária, mas tem toda uma componente de convívio social, convívio cultural, de rasgar de horizontes, de abertura de horizontes, de uma aproximação a um certo cosmopolitismo que é importante nos dias de hoje para um posicionamento europeu que queremos que exista para qualquer instituição de ensino superior. Há 2 grupos empresariais muito conhecidos aqui na região, conheço-os relativamente bem, não sou um conhecedor íntimo, mas conheço relativamente bem, muito conhecidos, a Martifer e o Grupo Visabeira, e estou convencido, não estou convencido, é a realidade, não existisse esta formação e esta capacidade de formação em contínuo, não só na formação inicial, como também nas formações posteriores, das pós-graduações e outras, que não teriam tido a relevância que têm para esta região e para o país, uma vez que são grupos empresariais de dimensão nacional. E depois podia ir, enfim, de uma forma mais mitigada ou mais osmótica, percorrer todos os setores da segurança, da solidariedade social, daquilo que tem a ver com a segurança que devemos dar aos mais idosos para que encarem o resto dos seus dias de uma forma tranquila. Também toda essa relação com as IPSS, num outro domínio, do voluntariado, que também é possível de ver que se encontram aí muitas pessoas que foram formadas, que já estavam na idade adulta, que já estavam a exercer uma profissão e que vieram junto do Politécnico para terem essa formação, para melhorarem a qualidade da sua formação, para serem capazes de prestar um melhor serviço nas instituições onde estão. Portanto, acho que é de facto incontornável esta importância que têm estas instituições. São pistas aqui muito concretas que nos deixa da relevância de uma instituição de ensino superior no contexto da sua relação com a comunidade, com o território, mas estamos a arrancar um ano letivo que é atípico, que é muito diferente do que estamos habituados, com imensos desafios e uma enorme incerteza. Como é que o Politécnico de Viseu está a arrancar este ano letivo? Que estratégia tem para abordar a contingência de Covid? Como é que olha para este ano letivo que estamos a começar? Há aspectos onde não seremos muito originais, ou seja, tudo aquilo que é a preocupação com a segurança ao nível da circulação nos espaços, ao nível da utilização de equipamentos como cantinas, bar, refeitórios, ao nível da utilização das residências, tudo isso obedece a normas que estão definidas e que cumprimos de uma forma completa e exaustiva. E, portanto, desse ponto de vista, penso que estamos a fazer aqui aquilo que sei que os meus colegas noutras instituições de ensino superior do país fazem também. Ou seja, sabemos que é importantíssimo, é incontornável o retomar das atividades e sabemos que esse retomar de atividades, digo aqui como no resto do país, será possível se andar de mãos dadas com a máxima prevenção possível, os máximos cuidados possíveis e, portanto, há aqui um balanço entre retomar a atividade e garantir as condições de segurança. E, portanto, fizemos tudo aquilo que é habitual fazer-se, habitual fazer-se neste contexto, como disse, atípico, como disse há pouco, que tem a ver com distâncias de segurança, proteções, acrílicos, outro tipo de barreiras, a obrigatoriedade da utilização de máscaras em todo o espaço do Politécnico de Viseu, a obrigatoriedade da desinfecção, e, portanto, vamos começar o ano na próxima segunda-feira. Já tivemos o início do ensino clínico com a Escola Superior de Saúde, correu muito bem, ou seja, felizmente até hoje não tivemos nenhum incidente que tivesse acontecido, sendo que os incidentes vão sempre acontecer, que à medida que a população aumentar, os incidentes vão acontecer e, portanto, estamos preparados para eles e, portanto, vamos procurar encará-los da forma o mais desdramatizada possível, da forma mais racional que seja possível para que a resposta seja consequente. Criámos uma lista de perguntas frequentes, na segunda-feira vai ser o início de ano em algumas unidades, vamos ter uma atividade de recepção aos novos alunos, vamos ter com eles para justamente suscitar este diálogo, procurar saber quais são as suas apreensões, quais são as suas angústias, quais são as suas dúvidas, procurar também ter um discurso que lhes faça sentir que compreendemos o peso e a dificuldade que é para um jovem, porque nós também já fomos jovens,
para um jovem de se confinar e muitas vezes o peso sobre os ombros que tem, sobre a responsabilidade de propagar uma doença compreendendo também o sacrifício e as limitações que tem que fazer, mas procurar encarar isto de uma forma racional, como digo, de uma forma não dramática, não obsessiva, para conseguirmos fazer esta dupla condição de termos uma atividade e termos segurança nessa atividade. Na segunda-feira vamos também entregar umas máscaras, simbolicamente, aos novos alunos, para que eles possam ver que a nossa atividade preocupa-se também individualmente com esse facto. Vamos esclarecê-los que não temos possibilidade de manter esse tipo de situação, de a manter, mas vamos também complementar com a oferta de um bilhete para o teatro, nomeadamente para o Teatro Variado, com quem temos uma colaboração próxima, para aproveitar esta circunstância, justamente para dizer que as medidas de segurança não devem impedir em absoluto o convívio social, e que vai ser possível ir ao Teatro Variado, vai ser possível vir a umas quantas realizações que temos no âmbito dos 40 anos, respeitando as medidas de segurança e permitir essa atividade fundamental do ser humano, que é o exercício da gregariedade da nossa condição, do contacto, da conversa, da presença física, com limitações, mas que não se pretende de modo algum que seja banida. Penso que o passado já nos deu algumas lições das consequências que isso tem, não só para os mais novos, também para os mais idosos. Ainda hoje ouvi uma reportagem na rádio onde se percebe as marcas que deixou para aquelas pessoas mais idosas que tinham, por paradoxal que possa ser, no contacto com os serviços de saúde, com os serviços de assistência, tinham ali um contacto humano que sentem falta, e esse princípio acho que deve ser procurado, e vamos fazê-lo, portanto, com todas as condições para que, mais uma vez digo, os incidentes vão acontecer. Seria um acaso estatístico improvável que o Politécnico de Viseu estivesse fora daquilo que é o que percebemos ter a condição para todo o país, mas que os casos graves sejam limitados, sejam possíveis de ser tratados e que nós façamos tudo aquilo que seja ao nosso alcance para reduzir ao mínimo essa eventualidade. Uhum. Há pouco referia o passado recente, este primeiro semestre do ano, em que já tivemos grande impacto de Covid. Quais são as aprendizagens fundamentais que o Politécnico de Viseu retira da experiência do ano passado em termos de Covid? Já referiu esta nota quanto aos riscos do isolamento excessivo. Que outras aprendizagens, o que é que o Politécnico conseguiu integrar de valor a partir das aprendizagens do último ano letivo, do que aconteceu e da forma como foi gerido? Bom, em primeiro lugar, eu li salvo erro anteontem a entrevista da senhora reitora da Universidade Aberta, penso que é a doutora Fátima Padrel. Peço desculpa pela hesitação, tanto mais que temos um protocolo com a Universidade Aberta. Poderemos abordar esta temática no tal desta entrevista, se achar que tal, no sentido de levar mais longe a populações menos favorecidas, a populações cuja condição material é mais débil, que impede que os jovens dessas regiões, zonas mais afastadas, mais interiores ainda do distrito, possibilitar-lhes reiniciar os estudos e, portanto, temos um protocolo com a Universidade Aberta nesse sentido. E, portanto, eu dizia, li há pouco a entrevista com a professora Fátima Padrel, e ela dizia que o que foi feito no primeiro semestre foi um remedeio, no curto espaço de tempo que houve para o fazer, e que é notável que tenha sido feito e que nos mostrou bem a capacidade que temos nós todos portugueses para lidar com o imprevisto e com situações pouco habituais, foi encontrar uma solução naquelas condições que tínhamos. Durante este período de tempo, com certeza que fizemos um balanço e todos nós percebemos que havia aspectos positivos e aspectos negativos. E, de facto, aquilo que aconteceu, para ir ao encontro das declarações da senhora reitora, não é ensino à distância. O ensino à distância é mais complexo. O ensino à distância não é aquilo que fomos forçados a fazer, que foi passar de uma situação em que estamos a falar presencialmente para um conjunto de estudantes numa sala, em que podemos utilizar toda uma série de meios, podemos ter um contacto visual com cada um, podemos olhar para a expressão de cada um, podemos fazer a interação típica de um professor, podemos promover
a interação entre eles, podemos, enfim, criar dinâmicas, como se diz, e tudo isto ficou reduzido a uma única dimensão, que é o professor falar para uma câmara. E, portanto, de facto, em bom rigor, isto não se pode chamar ensino à distância, pode-se chamar, enfim, uma forma de contingência, uma forma de fortuna nos condicionalismos da altura, e, portanto, todos nós penso que aprendemos com isso e todos nós vamos encarar este novo ano com esse conhecimento. Esse novo ano é um novo ano presencial, vamos fazê-lo na medida do possível com todas as capacidades que isso envolve, mas sabemos também que há colegas que têm condições de saúde precárias, que têm condições de saúde que os colocam num daqueles 3 grupos de risco que todos conhecemos da definição dos grupos de risco para este tipo de situações, e, portanto, vamos procurar que esta experiência do passado seja também um incentivo para que melhoremos não apenas a forma de recurso que esses colegas possam ter que utilizar para manter o relacionamento com os seus estudantes, mas também para incorporar isso naquilo que são os processos de ensino-aprendizagem modernos, de modernização do processo de ensino-aprendizagem. E, nesse sentido, o Politécnico de Viseu tem uma pró-presidência para a modernização educativa, que se tem debruçado já há uns anos em iniciativas neste sentido, para melhorar aquilo que é justamente o contacto, a interação entre o estudante e os seus professores. Nas várias oportunidades, nas várias condições, são tipicamente aquilo que chamamos de aulas teórico-práticas, aulas de laboratório, aulas de campo, e, portanto, seja possível encarar essas situações em que a interação é possível como sendo a essência da atividade do professor. O professor existe porque possibilita esta interação com o estudante, com os estudantes na sala de aula, e promove também a interação entre os estudantes entre si, aquilo que é a designação inglesa, que é o peer learning. Nós o que é que temos neste momento? Lançámos já uma semana atrás uma chamada de projetos, não é? Mais uma vez no termo inglês, uma call de projetos, destinada a esse caso particular, ou seja, à modernização educativa, neste contexto, fazendo uso deste capital que acumulámos durante estes meses e desta possibilidade de melhorar esses processos de ensino-aprendizagem num contexto específico com as limitações que temos atualmente. E também aproveitámos para lançar também um projeto, um conjunto de projetos, uma chamada de projetos para os estudantes, para que eles participem como atores e não apenas como vítimas desta pressão social, mas que participem como atores, para que promovam e apresentem propostas para sensibilizar os colegas para, num contexto, como dizia há pouco, não de confinamento, mas de participação social responsável, para que o façam em conjunto e beneficiando de bonificações, passa a redundância, nas propostas, se o fizerem de uma forma transversal e com parceiros europeus. E também, do mesmo modo, juntamente com os funcionários da instituição, de modo a que apresentem também para esta modalidade processos que foram iniciados com as simplificações que foram feitas ao nível das reuniões dos órgãos, ao nível dos concursos. Eu penso que terá havido um grande avanço, uma grande avanço no tempo em todos estes processos que antes eram morosos, que obrigavam a que as pessoas se deslocassem para se encontrarem, e foi possível agilizar, simplificar. E este contacto com a realidade do progresso, da simplificação, deve ser aproveitado, esta quantidade de movimento que foi criada deve ser aproveitado para também, ao nível da administração, lançar estes desafios e possibilitar a que quem está mais ligado aos processos burocráticos faça propostas no sentido de flexibilizar, facilitar, simplificar estes processos. Concretamente, lembrei-me em particular desta situação, uma vez que um grupo de funcionários do Politécnico de Viseu fez uma candidatura ao Direito ao Desafio, que é uma call também de entrada do Ministério da Administração da Modernização do Estado, e, portanto, achei que podia ser muito interessante, e será com certeza que mais funcionários se sintam envolvidos nesta possibilidade de simplificar, e a simplificação é a simplificação de tudo que são processos rotineiros, repetitivos, que podem ser tratados de uma forma mais expedita, libertando o tempo para que estas mesmas pessoas possam tratar de assuntos mais complexos, com mais tempo, de uma forma mais interessante. Sinais positivos que provam que a partir das crises também é possível ver oportunidades e dar passos importantes. Paradoxo da vida, claro.
como sempre, e esse é o grande desafio, seguramente, para todas as instituições de ensino superior em Portugal. Mas falamos de crise e muitos vão sinalizando que alguns dos impactos mais importantes da crise ainda não são completamente visíveis. Serão nos próximos meses impactos sociais, económicos, associados ao desemprego, associados às dificuldades que as famílias poderão vir a ter decorrentes da crise socioeconómica. Como é que o Politécnico está a programar e a planear a sua intervenção no domínio da ação social, do apoio particularmente neste ciclo que virá de crise económica que fará com que alguns estudantes tenham maiores dificuldades neste ano que vai entrar do que tinham no passado? Que respostas da ação social para a crise que pode tocar as famílias portuguesas e, portanto, também os estudantes do Politécnico de Viseu? A resposta que está a ser dada, e já foi no final do semestre passado, obviamente é um aumento da cobertura da ação social para as situações, como referiu, das pessoas que ficaram desprotegidas e que nem sempre tiveram um reflexo imediato e cujos resultados se vão ver agora e se vão sentir ao longo do tempo. Acompanhando aqui, ou melhor, sublinhando a iniciativa que o Governo teve de possibilitar que fossem apresentadas de uma forma extemporânea casos novos de estudantes que ou não tinham necessidade ainda de bolsa ou, necessitando de bolsa, viram a sua situação material agravada e podiam ressubmeter a sua nova condição material para que obtivessem da parte do Serviço de Ação Social, através das bolsas, aquilo que o Estado tem à sua disposição. E, portanto, isso foi feito com o alargamento do período. Intensificámos agora também aquilo que vai ser a informação junto dos novos estudantes dessa possibilidade de recurso à bolsa, para que estejam mais conscientes e que sejam mais capazes de utilizar estes instrumentos que têm sido postos e que têm sido reforçados, e espero eu, obviamente, ninguém passaria ao contrário, que a dotação orçamental da ação social acompanhe este previsível aumento dos encargos com a ação social. Muito em particular também, sublinhando aqui uma iniciativa que o Governo teve meritória, e portanto, para não pensar que eu estou aqui a ser louço ao Governo de uma forma crítica, teremos possibilidade de abordar alguns outros aspectos menos interessantes e preocupantes, concretamente no dia 2, relativamente às colocações e à forma como se lidou com o aumento de candidatos. Bom, centrando-me sobre este aspecto positivo de uma iniciativa que o Governo teve, concretamente do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que foi como forma de ajudar a fazer, de facto, uma ajuda aos mais vulneráveis, aos mais expostos a esta crise, durante os meses de julho, agosto, setembro, noutras situações, agosto, setembro e outubro, a iniciativa chamada Escolas de Verão, que lançámos aqui, como lançaram em todos os outros politécnicos e universidades, no sentido de possibilitar a que aqueles estudantes que tipicamente vão, nesta época, trabalhar para o setor da restauração. Nós temos aqui a Feira de São Mateus, que este ano não funcionou, e, portanto, só por aí já sabia que iria diminuir um pouco estas possibilidades que os estudantes tinham. Outras que são, muitos estudantes vão para as campanhas do morango e da vindima nestas semanas finais de agosto, princípios de setembro, tipicamente para a França, mas também alguns para a Espanha. E, portanto, tendo essa preocupação em mente, lançou-se esta iniciativa das escolas de verão. Tivemos 8 escolas aprovadas, 120 estudantes que vieram frequentar, eles receberam uma bolsa, estão a receber uma bolsa, durante este tempo estão a frequentar. Isto é uma iniciativa louvável porque é louvável e foi bem pensado, junta este apoio, no fundo, material, ou seja, este rendimento, este valor que os estudantes puderam oferir, que podem oferir durante este período, e associou isso ao aumento do conhecimento. Ou seja, estas escolas de verão serviram para vir frequentar cursos nas mais variadas, como digo, tivemos 8 escolas, nas mais variadas áreas, representaram um exemplo muito, muito feliz, muito a propósito de colaboração entre diferentes escolas. As propostas são muitas vezes multidisciplinares, áreas de conhecimento que são transversais a várias atividades, e, portanto, foi um exemplo também que foi um bom exemplo e que deitámos mão e que abraçámos com entusiasmo, e com uma resposta também muito surpreendente da parte dos nossos colegas, de organizar tudo isto num curto espaço de tempo e pôr a funcionar numa altura que é considerada sagrada para qualquer professor, que é o mês de agosto. E, portanto,
este altruísmo representa bem aquela sensibilidade que temos para as necessidades que os estudantes estavam a atravessar e, portanto, foi uma iniciativa que foi levada a bom porto, que está em curso ainda, mas que teve um bom resultado do nosso ponto de vista. É bom podermos sinalizar sinais de esperança no meio desta tempestade e da crise que estamos a viver, e estes que acabou de sublinhar, evidentemente, são exemplos disso mesmo. E também é bom verificar que nem todos aqueles temores ou sinais de alarme que existiam no final do ano letivo passado, nos meses de junho e julho, se vieram a confirmar, nomeadamente este ano o acesso ao ensino superior, o preenchimento de vagas tem sinais positivos. Na primeira fase, o Politécnico de Viseu preencheu quase a totalidade das vagas. E como é que interpreta esta respiração nova, este ano letivo que começa com muita procura por parte dos estudantes das instituições de ensino superior? De facto, nós tivemos um bom resultado naquilo que são as candidaturas para o chamado ensino profissional. Desculpa lá, estou para aqui a mexer na cadeira, porque esta cadeira faz-me deslizar aqui. Bom, tivemos então uma boa resposta naquilo que foi, pela primeira vez, uma abertura, reconhecendo a especificidade de percursos do secundário relativamente àquilo que são os exames nacionais. Foi feito um regime especial de acesso, um regime particular de acesso para os chamados estudantes de dupla titulação, de ensino profissional e artístico. E tivemos, no contexto do consórcio que estabelecemos aqui a nível da região centro, tivemos uma boa, no conjunto das 300 candidaturas, tivemos sinalizadas 95, o que é um bom resultado. Esperemos que todas elas se concretizem e, portanto, que, mais uma vez aqui também, no sentido de darmos este sinal à sociedade que não somos uma instituição fechada a ninguém, que somos uma instituição aberta a todos aqueles que quiserem saber mais, aprender mais, melhorar as suas competências, as suas capacidades, que é nesta situação de maior contingência, como penso que este aumento de candidaturas teve como tradução a preocupação que há pouco falávamos na mudança que há relativamente àquilo que era a forma como as instituições eram vistas no passado e no presente, e penso que uma parte importante destes estudantes que se candidataram são pessoas, são famílias que reconhecem na formação um fator muito importante para a sua vida futura, para o seu presente e para a sua capacidade para lidar com os desafios, sobretudo quando os desafios são inesperados, como aqueles que nos atingiram. E, portanto, este é um lado positivo penso eu, está por provar, mas bom, penso que é esta uma relação muito positiva a tirar deste aumento do número de estudantes. O que é que eu acho que poderia ter sido feito de outro modo? É que, face a este aumento de cerca de 11.600 candidatos, a decisão política que foi tomada foi de permitir o aumento de vagas em todas as instituições. Ora, tivemos no passado algumas iniciativas que saberá, elas foram no conhecimento público, de discriminação positiva do interior, ou, se quiser, das zonas menos povoadas, através da relimitação ou de uma redução de 5% naquilo que eram grandes instituições de ensino superior que estavam localizadas em Lisboa, no Porto. A medida foi muito contestada, ela acabou por seguir em frente. O resultado, do meu ponto de vista, foi nenhum, mas representou, em primeiro lugar, o reconhecimento de que havia um problema na forma como estava a ser feita a regulação do acesso ao ensino superior e, portanto, reconhecendo que havia uma pressão excessiva e irracional sobre essas instituições que já estão em zonas fortemente habitadas, com uma forte densidade populacional, quando temos o resto do país, que tem um sistema de ensino superior acreditado, cuja acreditação começou há cerca de 10 anos atrás e, portanto, que já passou toda a fase da instalação, da correção, e com muitas críticas que haverá e muitos aspectos a corrigir ainda, mas que é um referencial de qualidade para todo o sistema, e temos um subaproveitamento de toda uma faixa do país. E, portanto, este era o contexto, isto fez com que essa medida de 5% fosse aplicada e devia-se ter pensado que essa condição não mudou e não mudaria justamente para esta circunstância agora. Ou seja, a partir do momento em que há um aumento de candidatos, devia-se ter também limitado esse aumento de candidatos, essa abertura de vagas nas mesmas instituições. Aquelas que já têm um excesso de candidatos, aquelas que já têm um excesso de população porventura, aquelas que já lidam com dificuldade em gerir, e mais a mais nesta situação atual, em gerir a grande população estudantil que têm. E, portanto, essa medida de
discriminação positiva para as zonas menos densas devia ter sido também objeto de uma decisão, ao invés de ter permitido que o aumento fosse por igual. Isso significa o quê? Eu espero estar enganado e mais logo veremos talvez os resultados, ou amanhã, os resultados desta política, ou desta decisão política. Mas espero que os meus temores de que isso tenha contribuído para aumentar os candidatos no ensino superior no litoral, à custa justamente de candidatos que teriam, noutras circunstâncias, que procurar instituições do interior e que possibilitarão uma outra redistribuição de lugares e de vagas, de ocupação de vagas. Espero estar enganado, veremos mais logo se isto acontece ou não, mas esta decisão foi feita esquecendo a questão dos 5% de há 2 anos, do ano passado, de há 2 anos, e acho que se perdeu aqui uma oportunidade de, mais uma vez, dar um sinal de que há uma preocupação política em fazer uma melhor regulação dos candidatos. Um outro sinal importantíssimo foi que aumentámos de 50 mil para 61.600 e não parece que o mundo tenha acabado, como não acabou nos anos 80 e 90, quando tínhamos um número elevado de candidatos, ou seja, o sistema de ensino superior é capaz de lidar com diferentes proveniências e de estruturar a aquisição de conhecimentos e de produzir um resultado que foi visível quando tivemos a crise de 2011, 2012, e quando o país de repente descobriu que afinal o seu ensino superior era de grande qualidade porque lhe entrou pelos olhos dentro, né, dizendo a expressão de uma forma redundante de propósito, que na Suíça os arquitetos eram bestiais, que na Inglaterra os médicos então eram super-humanos e os enfermeiros então, e portanto, por toda a Europa, onde se julgava que éramos uns pigmeus do conhecimento, se percebeu que afinal a formação superior em Portugal era válida, reconhecida e, mais do que isso, muito considerada na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra, onde fosse. E, portanto, esta constatação, para quem pensa sobre estes assuntos, faz-nos olhar para 10 anos antes, afinal, as entradas que houve no ensino superior não foram o descalabro, não provocaram uma redução da qualidade, não provocaram uma diminuição das competências. Não. É possível, de facto, ingressar no ensino superior, aprender, estudar, passar pelas dificuldades inerentes e aumentar as suas qualificações. Isso penso que deve ser o desígnio do país, deve continuar nesta senda e se este ano houve mais 11 mil candidatos, eu espero que para o ano haja mais 11 mil candidatos, porque sabemos das estatísticas que das 50 mil vagas que são ocupadas de uma forma, enfim, dê-me aqui um desconto, mais 1.000, 2.000, menos 2.000 ao longo dos últimos anos, há cerca de 30 a 40 mil estudantes ficam de fora. São aqueles que depois os que nem estudam, nem trabalham. E desaparecem para onde? Ou ficam esquecidos num local qualquer, ou fazem aquilo que é normal fazer, que é emigrar. E ao emigrar, isso tem que ser entendido a imigração como uma perda para o país. A imigração significa que aqueles recursos que nós devíamos ter a contribuir para o nosso desenvolvimento, para a nossa capacidade de resolução de problemas, para a nossa melhoria de condições de vida, é uma perda para o país e, portanto, deviam ser encarados de outro modo e não devíamos olhar com esta displicência, por vezes, ou com um certo ar de que, pronto, então, aqueles que foram, e os que cá ficaram que são os bons e que são os... Não. Toda a saída de pessoas qualificadas representa um problema do país e deve ser encarado de outro modo. Portanto, espero que para o próximo ano se quebrem lentamente estas barreiras, que tem muito a ver com aquilo que eu dizia ao princípio, que é, enfim, uma parte importante da comunidade académica ainda entende o ensino superior como um local para iniciados. E esquece que, se tiver um olhar racional sobre isso, esses iniciados têm uma conotação, têm uma proveniência social muito marcada. E se queremos uma sociedade mais equitativa, não podemos fechar os olhos a que quem é capaz de ultrapassar muitas das barreiras que existem à entrada do ensino superior são aqueles cujas famílias, cujas capacidades materiais fazem com que ultrapassem barreiras de algum modo artificiais, que são a ultrapassagem dos exames, que têm pouco a ver com aquilo que são os conhecimentos necessários e muito a ver com este lastro antigo da sociedade de achar que só alguns poderiam aceder a este Olimpo. Não é? E, portanto, espero que a realidade, que é sempre muito importante, a realidade faz-nos muitas vezes mudar de opinião, e bem, porque é preciso manter os olhos abertos para ver o que é que acontece e que para o próximo ano possamos continuar este movimento de aumento e de aumento da cobertura do ensino superior e na expressão habitual, o alargamento da base social
de entrada no ensino superior, né? Que é algo que tem acontecido desde 25 de Abril, felizmente até um pouco antes, mas significativamente depois de 25 de Abril, e que deve continuar para que possamos ser uma sociedade mais capaz e que não estejamos sempre com este déficit de formação e de capacitação. Expectativas positivas quanto ao futuro. Para concluir a nossa conversa, e agradecendo muito a sua disponibilidade para participar nesta grande entrevista. É que agradeço. Qual é a sua grande esperança, o seu grande objetivo estratégico para os próximos 3 anos para o Politécnico de Viseu? Qual é o seu sonho, quanto já para além de Covid, esperando nós e tendo ultrapassado esta grande tempestade que estamos a viver? Qual é o seu sonho para o Politécnico de Viseu? Bom, o meu sonho para o Politécnico de Viseu é o sonho para a sociedade, que é que no mais breve espaço de tempo seja possível que uma vacina resolva estas situações críticas por que passamos e que termine esta fatalidade e esta morte prematura de muitos daqueles que são atingidos por esta doença. Este é o meu sonho, que penso que é um sonho concretizável. Temos ouvido notícias ultimamente, nestes últimos dias, dessa possibilidade de acontecer em breve. No final deste período, eu gostaria era que quer os estudantes, quer a comunidade, quer o meio onde estamos inseridos, eu estou a olhar para a janela, desculpa, olhe para o Politécnico e que se reveja e que ache que o Politécnico fez aquilo que era necessário fazer, que era possível também fazer, para que a resposta para manter as atividades em funcionamento, manter as ligações ao nível de projetos que temos com diferentes empresas, diferentes setores, que tiveram uma quebra com esta disrupção que houve em março, mas que estamos paulatinamente a retomar, e portanto que a comunidade, quer a comunidade académica, quer a comunidade regional e a comunidade nacional também, que reconheça que fizemos aqui tudo o que era possível. Não foram apenas as viseiras que facultámos ao hospital e a toda uma série de instituições de ensino superior que nos pediram, instituições de solidariedade social também, quer a iniciativa que tivemos com os ventiladores, no sentido de procurar, num curto espaço de tempo, em colaboração com os médicos aqui do hospital e empresas da região, dar uma resposta, mas que depois, de uma forma continuada, ao longo destes meses, conseguimos lidar com os problemas que foram surgindo e dar uma resposta que essa comunidade, como digo, quer a académica, quer a comunidade mais geral aqui do Instituto, da região, considere válida e que nos tenha permitido ultrapassar este período da melhor forma possível. Foi a grande entrevista com o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Quero agradecer-lhe o seu tempo, a sua disponibilidade e agora também o seu olhar, não só sobre os problemas e os desafios, mas também capaz de rasgar horizontes de esperança. Uma boa tarde, foi um gosto. Bem-aja. Igualmente. A Viseu. Igualmente. Muito obrigado. Até breve.